Bom dia, galera. Um novo dia se inicia, um dia maravilhoso hoje. Melhor, hoje é sexta-feira. Uma sexta-feira que já se inicia pensando no final de semana. Final de semana, sábado, domingo. Eu sei que a gente está em quarentena, uma situação diferente, mas a gente tem que abrir um novo assunto e falar sobre um tema que eu acho muito gostoso de estudar, que seria a formação dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos que começaram com 13 colônias, e essas 13 colônias começam com a chegada de um povo que a gente já estudou lá no primeiro capítulo. A gente falou sobre Revolução Industrial. Quando a gente falou sobre Revolução, a gente falou sobre os puritanos. E alguns puritanos fugiram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos, que até então era o novo mundo, como se dizia. Os Estados Unidos foi uma opção para aqueles que eram contra o regime, estavam em fuga. Lá em 1620 chega o primeiro barco com imigrantes ingleses na América do Norte. Esse barco se chama Mayflower. Alguns puritanos, eles desembarcam ali e começam a criação de 13 colônias que mais adiante deram formação ao que ficou conhecido como Estados Unidos da América. Essas colônias, elas têm que ser entendidas da seguinte forma: mais ao sul existiam as colônias de exploração, mais ao norte as de povoamento. Duas formas diferentes de se entender a formação dos Estados Unidos, que logo depois causaram muitos problemas. A princípio, a administração da colônia era deixada na mão dos colonos. Os ingleses não tinham muito problema com relação a isso e os colonos administravam essa parte. Depois disso, aconteceu um fato que mudou tudo isso. A Guerra dos Sete Anos, entre 1753 e 1763, foi uma guerra que colocou frente a frente Inglaterra e França. Ao final dessa guerra, a Inglaterra ganha a guerra, mas acaba arrasada economicamente. Não se tinha dinheiro para mais nada. O que os ingleses fizeram? Voltaram seus olhos para uma colônia rica, uma colônia americana, onde diversos colonos estavam ganhando muito dinheiro e pensaram no quê? Em conseguir dinheiro dessa colônia. A administração foi mudada e algumas coisas começaram a acontecer. Primeira delas, 4 impostos importantes foram criados: imposto sobre o açúcar, imposto sobre todas as coisas que eram impressas. Esse imposto ficou conhecido como Lei do Selo. Imposto sobre o chá, que era comercializado. E o último imposto ficou conhecido como Lei do Aquartelamento. O governo tirava das suas costas a questão de ter que pagar cama e comida para os soldados ingleses que moravam nas colônias americanas. Quem tinha que fazer isso a partir de agora eram os colonos americanos. Essas leis, é claro, não foram bem aceitas. Os colonos ficaram muito, mas muito de cara com isso. E essas leis ficaram conhecidas como leis intoleráveis. Então, a partir daí, aconteceram 2 congressos que marcaram, vamos dizer, o fim da dependência americana. E esses congressos começaram em 1774. O primeiro deles foi o primeiro congresso da Filadélfia. E lá se buscou fazer um boicote aos produtos ingleses. Eles achavam que não comprando os produtos ingleses, os ingleses iam repensar e tirar essas leis. Não deu certo. Não deu certo mesmo. Um ano depois, 1775, surge um outro congresso. Esse congresso vota a independência dos Estados Unidos e eles buscam se separar da Inglaterra. Aí, em 4 de julho de 1776, acontece essa independência. Os Estados Unidos se libertam da Inglaterra. Houve guerra? Houve. Os americanos tiveram uma ajuda interessante, que foi a ajuda francesa. Os franceses ajudaram os americanos a lutar contra os ingleses. Logo depois,
1788 surge a primeira Constituição, o conjunto de leis de um país. Essa Constituição, ela fala muito na questão do federalismo. Esse federalismo seria um sistema em que tira a centralização do poder e essa centralização ela acaba acontecendo em cada província. Cada província tem seu conjunto de leis. Hoje, os americanos, se você passar de um estado para o outro, as leis podem ser totalmente diferentes por causa disso. A igualdade entre os cidadãos acontece também. E, a partir daí, surge a questão da marcha para o oeste, a ocupação de outros territórios. Na Califórnia, do outro lado do país, é descoberto ouro. E uma doutrina muito conhecida, com o nome de Doutrina do Destino, Manifesto, toma corpo. Essa doutrina falava que Deus, na sua magnitude, dava o direito a esse povo americano de tomar aquelas terras de povos atrasados. Esses povos atrasados, para eles, eram os indígenas. Outra coisa importante da gente ver seria que com essa ocupação começaram as construções das ferrovias. Essas construções ajudaram muito no avançar de cada colono nessa ocupação. E a partir de então, guerras, diplomacia levaram os Estados Unidos a pular de 13 para 50 estados. Outra coisa importante é a gente saber que muitos desses estados eram de outros países. O México mesmo, a Califórnia era do México, o Novo México era do México, o Arizona e o Texas, o Oregon era da Inglaterra. Alguns foram conseguidos a partir de guerra. Uma guerra entre México e Estados Unidos fez com que esses estados que eram do México se tornassem americanos. O Oregon já foi um outro caso, foi comprado. O Alasca foi comprado da Rússia. Gente, valeu. Próxima aula a gente explica o restante dessa matéria. Até mais.